Olá pessoal, tudo bem? Vamos de volta aí para o nosso projeto desktop. É, Então agora a gente vai começar a implementação aí do nosso formulário de papel, tá? Já vinculado ao nosso domínio de aplicação aí. Vamos lá então, inicialmente trabalhar com a parte de interface e componentes que a gente vai utilizar, tá? É, Eu estou utilizando um cronômetro aqui para poder mais ou menos definir um padrão para o tempo de vídeo, tá? Então vou só inicializar ele aqui e bora lá. Então, agora a gente vai trabalhar com o nosso formulário de papel. É interessante a gente poder definir alguns padrões aí. Vamos inicialmente parar o projeto, né? Porque senão a gente vai conseguir modificar algumas informações aí. Mas, inicialmente, o formulário principal, por exemplo, eu quero mudar a propriedade dele de onde ele vai, o tamanho que ele vai começar na hora que a gente chamar ele, tá? Então, eu quero que quando a gente inicializar ele, ele já ocupe a nossa tela, tá? Deixa eu só ver aqui onde que tá. Eu estou nos eventos, né? Tá nas propriedades. Então, o Windows State aqui vai ser maximizado, tá? Vamos só salvar e executar para ver se é isso mesmo. Beleza, eu quero isso aqui, que ele ocupe a tela inteira, tá? Eu poderia arrumar centralizado, num canto, no outro, desabilitar essa possibilidade de poder minimizar, maximizar, só quero deixar o fechar, não quero deixar esses outros, enfim. Vamos ocupar isso aqui. Depois, como trabalho aí, dê uma olhadinha, tá? Modifiquem aqui esses comportamentos, dá uma olhada no que isso aqui pode impactar, porque está diretamente relacionado à maneira que vocês queiram trabalhar a parte de interface aí, tá bom? É, Vamos lá então, é, trabalhar com o nosso formulário de papel, tá? Eu não vou definir padrões e tamanhos específicos aqui para a gente poder trabalhar, certo? Mas basicamente a gente vai trabalhar com componentes. Se você depois quiser criar um padrão, deixar num tamanho certinho, um modelo para os seus formulários, pensa em definir padrões específicos, às vezes criar uma classe de formatação só para isso, para você não precisar ficar mexendo com isso aqui no olho, né? Mas tanto faz, tanto de um jeito quanto de outro vai funcionar e fica a seu critério a melhor maneira de trabalhar, certo? Então olha só, formulário papel aqui, a gente vai trabalhar com basicamente o registro dessa entidade que é a entidade de papel. O que a gente tem nela? O ID e descrição. É uma tabela que a gente chama de descritivo ou de parâmetro, parametral, tá? O que a gente vai ter nela então? Basicamente, a gente vai trabalhar com quais componentes aqui? Eu vou ter é, um label, vou ter também um text box para a pessoa poder digitar o que ela quer, né? O papel que ela quer registrar. E a gente vai ter também alguns botões. Salvar, editar, excluir. Tá? E vamos colocar também aqui em data, um data grid view, que vai ser basicamente o nosso, nossa tabelinha aí, tá? Nossa listagem dos papéis já cadastrados, tá? Então vamos aí renomear esses componentes, tá? E dar um nome de apresentação para eles aqui também. Uma dica que eu dou é, para poder facilitar depois a implementação, você pode mudar o nome dos seus componentes, tá? Então, por exemplo, label 1, LBL, descrição, papel. O texto que vai estar lá, cadê? Descrição, dois pontos. Text box, ele vai ter algum valor pré-definido? Inicialmente não, tá? Mas a gente pode mudar o nome desse componente. Então, em vez de ser text box 1, txt, descrição, papel. Isso parece ser chato, pessoal, dá trabalho, uma coisa que parece ser meio inútil, mas quando você trabalha com vários componentes do mesmo tipo, isso facilita bastante na hora de você definir o que cada um deles vai fazer, tá? Então, para formulários simples, às vezes é até algo irrelevante, tá? Mas para formulários maiores, é algo interessante de se pensar. Por exemplo, botões. O que botão 1 e botão 2 vai fazer? Às vezes eu não me recordo o que eles fazem de cabeça. Mas se eu dou o nome de btn, salvar, editar, excluir, fica bem mais fácil, né? A gente cria a questão de definir comportamentos por nomenclatura. Isso é bem interessante, porque facilita a gente identificar o que cada componente quer fazer, certo? Então vamos mudar aqui também o nome desse aqui. Lá nas propriedades.
do botão 1. Vamos falar então que o texto vai ser salvar. O nome dele vai ser btn salvar papel. Deixa eu até fixar isso aqui. O segundo aqui, btn editar papel. E o terceiro, btn excluir papel. E os nomes? Então, esse aqui vai ser excluir. E esse aqui vai ser editar. Tranquilo? Beleza? Então, a gente tem basicamente aqui o nosso formulário, tá? Se eu quiser distribuir aqui de maneira igual a distância entre eles, eu posso clicar nessas opções aqui para poder alinhar a distribuição. Eu, por sorte, eu consegui jogar na mesma distância, né? Mas às vezes, eu quero aumentar o tamanho dos botões e eu não sei se, por exemplo, ele está assim, ó, um está mais para lá do que para cá. Eu quero distribuir entre o primeiro e o último a mesma distância, tá? Então, entre esse e esse aqui, eu quero atribuir a mesma distância, por exemplo. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho deles aqui. Vamos colocar eles no mesmo padrão. Salvar, editar, excluir. Vamos supor que esse aqui está aqui, esse aqui está mais para o lado de cá e esse aqui está desse jeito. Então, entre esse e esse eu quero distribuir de maneira igual a distância entre eles, tá? Eu posso trabalhar aqui com... Cadê? Aqui, ó. A distância igual deles em relação a espaço horizontal, né? Então, a distância entre esse e esse aqui agora estão iguaizinhas, tá? Aqui, tanto faz a gente colocar a esquerda ou a direita. Vou deixar mais ou menos aqui no mesmo tamanho aqui. Se eu quiser mudar o nome do meu menu, é só mudar aqui, ó. Controle de papéis. Certo? Se eu quiser mudar o ícone, tem aqui também a parte para poder fazer basicamente a definição da imagem que eu quero colocar como ícone. Cadê? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Esse icon aqui você pode mudar, tá? Sugiro que você trabalhe com imagem na extensão .icon, né? Que é voltada para ícones, porque facilita aí você trabalhar com o tamanho deles, certo? Porque às vezes fica muito grande, ele quebra, desformata, dá zoom, então trabalhar com imagem a gente sabe como é que é um pouco trabalhoso se a gente não consegue correlacionar aí o que a gente vai apresentar de acordo com a imagem que a gente formatou, tá? Então aqui eu tenho basicamente os componentes que a gente vai trabalhar, perfeito? Bom, agora a gente pode trabalhar algumas coisas aqui também, certo? Que é, por exemplo, a definição de o que esse formulário vai fazer, né? Quais os comportamentos ou quais os eventos, na verdade, a gente vai precisar trabalhar com esse formulário, certo? Vamos então olhar o código dele aqui. Algumas coisas a gente pode fazer, tá? Primeira coisa delas, a gente já pode montar, por exemplo, a estrutura desse Data Grid View aqui. E a gente pode fazer isso através desse menuzinho aqui, onde eu defino a fonte de dados, se eu posso adicionar, excluir ou editar alguma coisa pelo próprio Data Grid, tá? Eu posso manipular basicamente toda a parte de controle do que a gente vai registrar por aqui. Mas a gente tem outra possibilidade que é fazer isso na mão também, que é mais interessante, a gente consegue entender mais ou menos o que esse Data Grid aqui, Data Grid View faz, tá? Quando que a gente vai chamar esse Data Grid View? Basicamente, quando a gente abrir o formulário. Então, vamos dar um clique duplo aqui, ó, no cabeçalho desse formulário, que a gente vai trabalhar com um evento chamado load, tá? Que é o de carregar aqui, então. Assim que o formulário é carregado, ele vai fazer determinada ação. O que a gente vai fazer aqui, então? A gente vai definir o layout que a gente vai trabalhar com o Data Grid, tá? Então, vamos lá. Data Grid View. Não mudei o nome dele, né? Eu vou mudar o nome dele aqui também. Cadê aqui? Forma e papel. Vamos vir aqui em propriedades. E vamos dar um nome para ele de grid papel.
Data Grid papel. Beleza? Vamos voltar lá no Load, então clique duplo aqui. Então vamos falar que o Data Grid papel vai ter duas colunas, que é o ID e a descrição. Data Grid papel não vai poder selecionar mais de duas linhas do grid. Daqui a pouco eu explico o porquê. Vou arrumar até um lembrete aqui. Explicar depois o porquê. Data Grid papel ponto selection mode Data Grid View Selection Mode .full row select. Então o cara selecionou, ele vai pegar a linha toda, tá? E aqui a gente vai colocar também Data Grid View papel Edit Mode Data Grid View Selection Mode .edit Data Grid View Edit Mode, tá? Edit Mode .edit editar programaticamente, tá? Então, basicamente a gente vai trabalhar com o modo de edição quando a gente invocar esse Data Grid Begin Edit aqui, beleza? O que a gente vai fazer agora então? Definir o que a gente vai apresentar em cada um das colunas, tá? Então, Data Grid, primeira coluna que a gente vai ter, ele conta como um array da posição 0, né, a partir da posição 0. Então, na primeira coluna, columns, a gente vai ter o código do papel. Data Grid columns na posição 0 também. A gente vai ter o nome da nossa propriedade, que no nosso caso a gente olha aqui no banco é ID papel, né? Data Grid View columns posição 0, tamanho, vamos colocar em 150, lembrando que está em pixels, né? Data Grid View columns em posição 0, name ID papel. Beleza? Então aqui a gente estipulou as informações para a primeira coluna. Vamos fazer o mesmo para a segunda, tá? Para simplificar, facilitar, eu vou copiar e colar. Vou mudar o nome da coluna aqui, a gente não quer mais A0, a gente quer A1, tá? E aqui a gente vai ter a descrição do papel. Qual que é o campo que a gente tem lá como base? Descrição. Então, descrição. Aqui também descrição. E o tamanho que a gente vai trabalhar, vamos colocar aí 200, 250, acho que 200 tá bom, tá? Se ficar faltando espaço lá depois no nosso grid, a gente pode aumentar isso aqui, mas é totalmente configurável, certo? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é o quê? A gente está definindo, então, padrões, né? Um modelo aqui pré-determinado para o nosso data grid, certo? Então, se a gente executar, por exemplo, a nossa aplicação, o que a gente já vai ter é um grid, né? Uma tabela abaixo do nosso formulário, que a hora que a gente clica, ele vai ter o código e a descrição do papel. Percebam que ficou muito pequeno aqui ainda o espaço em relação ao grid. Para poder aumentar isso aqui, o que a gente tem que fazer é o quê? Basicamente mudar esses tamanhos. Por exemplo, passar esse aqui para 200 e esse aqui para 250. Tá? Se a gente executar aqui agora, a gente vai ver que agora ele vai ocupar um pouco mais esse espaço. Ó.
Então, você pode diminuir o formulário, como você pode aumentar esse espaço aqui também, porque às vezes fica interessante você ocupar aquele grid ali para ficar mais próximo ao real possível aqui, tá? Mas isso aí é configuração, é interface, e isso aí é tranquilo da gente ver como é que funciona, certo? Pessoal, vou finalizar aqui então essa outra videoaula, e na próxima a gente dá continuidade aí à parte de persistência, carregar, salvar, editar e excluir esse formulário, beleza? Um abraço e até a próxima.